feira. Os nossos cultos estarão sendo em horário diferente. No domingo, na quarta-feira vai ser às 20, mas vai ser online. E no domingo às 10 e às 18 horas presencialmente. Como eu não vou pregar hoje, eu tenho a grata satisfação de recebermos um ouro da casa, né? E eu queria que vocês nos ajudassem a receber o nosso irmão Underline. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Eu só não estou mais contente, porque eu sei que muitos irmãos estão adorando juntamente conosco de casa, né? A igreja aqui, eu gosto de vê-la cheia com os nossos irmãos. Inclusive, eu tenho certeza que minha esposa, uma hora dessa, está com o cobertor até aqui no nariz, adorando a gente pelas redes sociais. Eu oro a Deus e espero que o Senhor ele possa alcançar a sua vida com essa atmosfera que a comunidade das nações faz questão de propagar. Que é a atmosfera de que nós não nos submetemos à realidade do mundo, mas nós transformamos, através da nossa fé e da nossa confiança, a realidade que nos cerca. Nós somos moldadores de realidade, assim como Jesus, onde ele chegava, ele transformava aquele ambiente, ele transformava aquela atmosfera, né? Ele movimentava aquela estrutura. Eu tenho certeza que você também é um agente de transformação. Então que Deus alcance a sua vida, você que está na sua casa, né, juntamente com a sua família, adorando a Deus pelas redes sociais, você que porventura está no seu trabalho. Temos muitos profissionais que trabalham à noite, minha esposa mesmo trabalha como enfermeira à noite, nós policiais militares que estamos na labuta, enfrentando, né, diariamente, dioturnamente, essa situação de pandemia, né, os profissionais liberais, os mototáxis que fazem delivery. Eu tenho certeza que você, inclusive que porventura está internado, está no hospital, passando por algum problema, eu quero declarar sobre a sua vida a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nesta noite. E nós temos certeza que essa situação, embora, como o pastor bem disse, né, essa situação ela vai perdurar. Nós temos certeza que a voz da igreja profética, a voz da igreja que ama e clama e ora, fará diferença nesse tempo tão obscuro, né? Eu gostaria que nós pudéssemos meditar nessa noite um texto que, enquanto eu preparava essa ministração, falou muito forte ao meu coração, e você pode acompanhar na sua casa também. Um texto que se encontra em João, no capítulo 1, nos versículos 10 até o 13. João capítulo 1, versículos 10 ao 13. A versão em que eu vou ler é a versão Almeida Revista e Corrigida. Diz assim o texto: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aí vem o versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Pai, mediante a leitura desta palavra e diante dessa introdução, meu Deus, eu quero te apresentar cada uma das famílias representadas pelos irmãos que aqui se encontram e por aqueles que nos assistem nas redes sociais. Aqueles que porventura estão na sua casa, no seu local de trabalho, no hospital, que estão, Senhor, no seu veículo dirigindo para a sua casa. Eu oro, Senhor, para que essa palavra ela venha introduzir a fé necessária para vivermos uma vida de ousadia, uma vida de vitória, e não uma vida de submissão aos decretos humanos, mas que nós possamos fazer a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que nós possamos trazer a realidade dos céus para essa terra, em nome de Jesus. Meus amados, enquanto eu meditava nesse texto, preparando essa mensagem, muito me veio à cabeça algumas situações que na Bíblia nos mostram homens e mulheres que passaram por adversidades. O Júlio, na palavra de oferta, ele nos trouxe alguma meditação a respeito das palavras finais de Jesus
antes de ir para os céus. Ele falou: olha, vou dar para vocês a capacidade, a fortaleza para vencer as adversidades. E hoje em dia não é diferente. Essa mesma comissão que foi dada por Jesus pouco antes dele subir aos céus, foi nos dada hoje e permanece aos nossos corações e permanece ativa através da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O Senhor subiu aos céus após morrer pelos nossos pecados. E Ele disse que não nos deixaria só, mas enviaria um consolador, um ajudador, um auxiliador. E esse é o Espírito Santo, que nos faz ter ousadia diante dos perigos, que nos faz ter intrepidez diante das adversidades, que faz com que nós possamos olhar a situação não como ela se apresenta no mundo físico, mas ter o discernimento necessário para olhar como Deus vê essa situação. E Deus, Ele não perdeu o controle. Deus, Ele se mantém no trono, como foi dito no início nos nossos louvores. O Deus que quebra grilhões, o Deus que arrebenta cadeias, o Deus que liberta cativos, Ele não perdeu o controle. Portanto, nesta noite, Deus colocou essa mensagem no meu coração para estimular você, que porventura está desanimado com essa segunda onda, com esse segundo decreto de fechamentos. Ei, meu amado, esta situação, ela vai revelar na sua vida a glória de Deus, e através do seu propósito em Deus, você fará com que outras pessoas, elas alcancem também a libertação do medo. Uma das maiores adversidades enfrentadas pelos homens de Deus na história da Bíblia se diz respeito ao medo. Homens e mulheres que eram capacitados, que tinham esperança e diante de uma situação adversa, fraquejaram, se deixaram abater, ficaram atemorizados, como por exemplo no exemplo de Jesus. Pouco antes dele sofrer a sua morte de cruz, ele vira para os seus discípulos e fala: olha, em pouco tempo todos vocês me abandonarão. E os discípulos, cheios de coragem, dizem para ele: Senhor, de forma alguma nós te abandonaremos. Se for preciso morrer por ti, nós morreremos. E Jesus, já sabendo que na verdade eles estavam falando no ímpeto, né, da paixão, né, e da última ceia, eles se reúnem para orar. E ele é abandonado no momento em que ele é preso por todos os discípulos. Pedro até tenta, diante dessa intrepidez, né, lutar por Jesus, e corta a orelha de um dos soldados do sacerdote. Mas ele também é dominado pelo medo. Os outros discípulos fogem, então logo os soldados romanos chegavam para prender Jesus, cada um deles correu para uma direção. E Pedro também correu, mesmo afirmando veementemente: Senhor, se for preciso eu morrerei por ti, mas eu não te abandonarei. Isso, irmãos, nos traz uma reflexão que todos nós estamos sujeitos a passar pelo medo. Em algum momento na sua vida você vai sentir medo, e talvez esse seja o momento em que você esteja atemorizado, desesperançoso, com as suas forças abaladas e a sua esperança no chão. Mas Deus me trouxe aqui e colocou você diante desta tela, para que a sua fé pudesse ser renovada em Cristo Jesus, que é quem nos fortalece. Esse texto ele nos diz, irmãos, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Um dia nós andávamos desgarrados, nós andávamos sem esperança, um dia nós estávamos sem uma direção, caminhando para a perdição. Mas Jesus, o autor e consumador da nossa fé, morreu na cruz e nos mandou os seus discípulos dizendo: olha, vão ao mundo, como o Júlio falou, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E a partir da nossa crença em Cristo, a partir da nossa fidelidade diante dessa palavra revelada, o Senhor ele nos adota como filhos. E não é qualquer pai, é o Pai Criador dos céus, da terra, dono de todo o poder, de toda a majestade, de toda a glória, de toda a honra. E esse texto, irmãos, ele é um texto que nos anima e nos motiva e nos encoraja a olharmos para Jesus diante das tribulações. Tem um livro que é da nossa Comunidade das Nações, da Dauna de Silva, que é um livro muito propício para esse momento. Talvez você em casa já tenha lido, e o nome do livro é Vencendo
o medo. E esse livro, ele nos dá algumas dicas de como diante de umas adversidades, diante de tribulações, nós podemos vencer essa crise. E ela diz que a primeira crise que nós precisamos enfrentar não é o inimigo em si, não é as batalhas contra a Covid, não é a batalha contra o desemprego, não é a batalha contra a perseguição, contra a fome e qualquer outra adversidade física contra o seu inimigo. A primeira batalha que nós precisamos vencer é o medo. E ela diz em um determinado momento no seu livro o seguinte: não sentir medo é impossível, mas viver com medo é uma escolha, visto que a fé em Deus deve ser o nosso padrão espiritual. Ei, meu amado, você que está na sua casa, você que está aqui nos ouvindo, em determinado momento você pode e vai sim sentir medo. E o medo, ele funciona como uma ação natural de defesa do nosso corpo. Quando, por exemplo, você está à noite e você ouve um grande barulho, é natural que você sinta medo. É natural que as percepções, neurológicas, elas liberem hormônios sobre o seu corpo para que você fique mais atento. O medo, ele é um instinto natural de proteção e de preservação do corpo humano diante de uma adversidade. Mas o medo, quando ele se torna recorrente na nossa vida, um problema crônico, ele passa a apagar a nossa fé. O medo e a fé, eles ficam constantemente combatendo dentro da nossa mente, do nosso coração, das nossas intenções e das nossas ideias. À medida que você alimenta a sua fé, à medida que você conhece mais sobre quem Deus é, sobre quem você é em Deus e do que Deus é capaz de fazer na sua vida, você diminui a intensidade que o medo pode trazer na sua vida. Pois o medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos incapacita. O medo, ele nos poda. Mas a fé, ela nos transforma. A fé, ela nos encoraja. A fé, ela nos fortalece. A fé em algo maior do que o que nós vemos com os nossos olhos, ela nos capacita a enxergarmos além das tempestades. Nos capacita a enxergarmos além das ondas contrárias. E nos dá fortaleza para dizer: mar, aquieta-te, vento, cala-te. Como naquela passagem que os discípulos estavam atemorizados e Jesus dormia no barco. Enquanto os discípulos que tinham uma falta de fé, uma pequena fé, se atemorizavam, ficavam com medo e questionavam: Senhor, nós vamos morrer, e procuravam uma solução para aquele problema, Jesus dormia. Jesus descansava, porque a fé de Jesus não estava firmada nas circunstâncias ao seu redor. Portanto, meu amado, se você um dia aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero te estimular a se lembrar que você é filho de Deus. E como filho, você ganhou essa capacidade de João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O primeiro filho de Deus, o unigênito do Pai, é Jesus Cristo. E como nosso irmão mais velho, ele nos ensina a como nós devemos enfrentar a realidade que nos cerca. E portanto, Jesus é um modelo que nós devemos seguir neste momento de adversidade, neste momento de crise, neste momento de medo. E diante das tribulações, como Jesus agia? Ele primeiro confiava em Deus. Então nessa noite eu quero te estimular a entregar a sua vida, a sua situação financeira, a sua vida conjugal, a sua vida no seu local de trabalho. Não lute pelas suas próprias forças. Eu quero te estimular a colocar diante do seu Pai, do seu Deus, essas preocupações, essas tribulações, essa ansiedade, para que você coloque em Cristo, sabendo que Ele é a verdadeira solução para andar em liberdade. Os discípulos estavam escravizados pelo medo, atemorizados, mas se Jesus estava no barco, eles poderiam descansar. Se Jesus está nessa noite no seu barco, junto com a sua família, se você faz menção do nome dele na sua vida diária, através do devocional, na oração, no jejum, na leitura da palavra, eu quero te estimular a trazer à memória as coisas que te trazem esperança. Olhe para Jesus, olhe para o exemplo dele diante das adversidades, pois no momento de crise, se aquela crise ele tinha certeza que não era para a derrota dele, ele conseguia descansar.
E nos momentos de perseguição, nos momentos de tribulação que Jesus passava, ele se retirava para orar. Esse é um outro ensinamento que essa pandemia veio nos trazer. Nós estamos muitas vezes recolhidos nas nossas casas, em lockdown. E Jesus sempre quando ele passava por uma dificuldade, quer ver uma? Quando ele soube que João Batista, o seu primo, havia sido morto, ele se retira para orar. Ele vai para um local isolado. Quando Jesus estava próximo de ser morto pelo seu sacrifício da cruz do Calvário, ele se retira com os seus discípulos e vai orar. Quando Jesus estava diante da situação adversa no deserto, sendo tentado e sendo provado, ele se retirava para orar. Então, se nessa noite, meus amados, a sua fé tem sido suplantada pelo medo, eu quero te estimular a fazer como nosso irmão mais velho, como Jesus Cristo. Retire um tempo na sua vida para abandonar o medo e para buscar a Deus, a fortaleza na sua vida. Ore nos momentos de dificuldade, porque o Senhor Jesus nos ensina esse modelo, a orarmos diante de uma situação adversa, sabendo que o nosso Pai, o nosso Deus, ouve as nossas orações. A Dauana Silva também diz que o medo é o medo da falta, o medo da escassez, o medo de não dar certo, o medo de falhar, o medo de não conseguir avançar. É um insulto ao próprio cuidado de Deus por você e por suas circunstâncias. Ela nos dá um puxão de orelha. Ela nos dá nesse livro, Vencendo o Medo, um sacode para dizer: ei, por que você está tão temeroso? Por que o seu coração está tão abatido, como o salmista Davi diz? Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Se você tem medo da falta, se você sente medo e vive através do medo de ser contaminado e perder a sua vida, como nós temos muitos, inclusive dentro da igreja, irmãos. Quantos pastores, infelizmente, quantos líderes de igreja têm se sujeitado ao medo que tem sido tão vorazmente implantado nas nossas mentes, através da mídia, através das redes sociais. E o pastor Jetson sempre diz para a gente que nós não estamos, irmãos, em uma guerra apenas sanitária, biológica, farmacêutica ou medicinal. Nós estamos numa guerra espiritual. E o mundo espiritual, ele se combate com armas espirituais, como diz Efésios 6, nos capacitando e nos revestindo de couraça da justiça, do escudo da fé, da espada da palavra, das sandálias da preparação da paz, como diz o apóstolo Paulo. E quem melhor do que o apóstolo Paulo para nos ensinar a vivermos uma vida de ousadia e de coragem diante de tribulações? Nós sabemos o quanto Paulo sofreu, o quanto ele enfrentou dificuldades. Tanto é, irmãos, e eu gostaria que você que está com a sua Bíblia aberta na sua casa, abrisse 2 Coríntios, capítulo 4. É um texto que o apóstolo Paulo, depois de muitas agruras, depois de ter sido naufragado, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido preso, caluniado, depois de ter passado privações das mais severas, como fome, frio, e ele mesmo fala isso em um dos seus textos, como ele passou adversidades. Ele nos encoraja a lembrarmos desse texto de Jesus, dizendo que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque ele diz em 2 Coríntios 4, no versículo 8, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Esta é uma noite bem mais que vencedores, em que a vida de Cristo, daquele que morreu, mas venceu a morte, venceu a tribulação, venceu o pecado, venceu a injustiça, venceu a calúnia, venceu a morte. Ele diz que em Cristo nós temos a mesma vida dele. Paulo adorava falar, irmãos, e ele gostava muito de estimular, e na maioria das suas cartas ele estimula você a viver uma vida em Cristo, não conforme o mundo vive. Enquanto o mundo está atemorizado, assustado, recolhido, e com medo,
O Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, nessa mensagem, ele nos encoraja a levantarmos a nossa cabeça. Não apenas olhar no horizonte, mas levantarmos a nossa cabeça e olharmos do céu, onde uma nuvem de testemunhas nos olha e encoraja nós, através do seu testemunho, a também vencermos como eles venceram. Paulo não se deixou abater diante de tantas tribulações. Ele fala: olha, eu posso estar passando por uma dificuldade, mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Redentor, ele me dará um galardão quando eu for para os céus. Ele sabia, irmãos, que acima das tribulações que ele poderia passar nessa terra, as alegrias de viver uma vida com Cristo tornam todas essas outras situações pequenas. A nossa vida em Cristo, ela é uma vida tão abundante, tão rica, que nós olhamos para as tribulações do desemprego, do desamor, da calúnia, e conseguimos sorrir diante dessa situação. Nós conseguimos descansar diante da tribulação. Essa é a realidade que a comunidade das nações diz a respeito da verdadeira paz. E Deus, nesta noite, Ele quer trazer para o seu lar, trazer primeiramente para o seu coração, que porventura está abatido, você está ansioso, em depressão, com a sua mente cheia de temores e tremores. Nesta noite, a palavra para você é: tenha paz, porque você tem um Deus que cuida de você. Descanse em Deus, espere em Deus, confia no Senhor, porque Ele não deixa o seu desamparado. É o que o apóstolo Paulo diz depois nesse mesmo capítulo 4, no versículo 16, quando ele diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, e aqui ele fala do processo natural de envelhecimento, do processo natural de decaimento da pele, dos hormônios. Ele diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E que glorioso é isso, irmãos. Esse é o paradoxo do Evangelho, o paradoxo dos céus, que enquanto o nosso corpo material, ele se definha, à medida que nós vamos ganhando relacionamento com Deus, no passar do tempo, a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa fé, elas se fortalecem, de forma que o nosso homem interior pode estar abatido, pode estar doente, mas o nosso homem interior, ele está fortalecido. Portanto, nessa noite, eu quero te estimular a fortalecer o seu homem interior, a sua mente, o seu coração, o seu homem espiritual, a sua mulher espiritual diante de Deus, confiando que o nosso Pai cuida de nós, confiando que você não é um órfão diante de um mundo tão caótico e perdido, mas você tem um Pai que cuida de você. Você tem Jesus que ora por você, intercede por você junto ao Pai. E você tem o Espírito Santo que habita dentro do seu coração e estimula você a não perder a fé diante das tribulações. Lembre-se, nós não somos moldados pelas condições que nos rodeiam. Nós somos modeladores dessa realidade. Você tem o poder dado por Jesus, como disse o Júlio aqui em Marcos capítulo 16, você tem o poder dado por Jesus, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, quando ele diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Você crê que Jesus morreu na cruz para te dar vida e vida em abundância? Você crê que Ele morreu na cruz para um dia te libertar do peso do pecado, do apontar de dedos e da culpa pelos seus erros? Portanto, se você crê nessa loucura da pregação da cruz, a Bíblia nos diz que isso é poder de Deus para enfrentarmos as adversidades. Ei, meu amado, você não está desamparado, você não está sozinho, e você, em nome de Jesus, não está enfraquecido. As suas forças podem estar baixas, mas você tem um Deus que te segura nas mãos e diga: eu sou contigo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para mim e para você, que somos salvos, é poder de Deus. Eu nessa noite gostaria de terminar essa pequena mensagem de reflexão, de estímulo ao seu coração. E o pastor, ele até citou aqui alguns dados, Eu estava observando hoje, e no mundo morreram
por causa da Covid, 2.400.000 pessoas nesse período. E nós podemos ficar assustados, abismados, atemorizados, como se isso fosse a primeira vez que estivesse acontecendo. Mas nós tivemos períodos, na história da humanidade em que tragédias como essa também foram muito recorrentes. Como, por exemplo, a peste negra, que matou 75 milhões de pessoas na Europa no final ali da Idade Média. Nós tivemos a grande praga de Sevilha em 1652, que matou mais de 2 milhões de pessoas. Nós tivemos a pandemia da cólera russa, que em 1860 matou mais de 1 milhão de pessoas. Nós tivemos também a pandemia da gripe global, que em 1890 matou 1 milhão de pessoas. A gripe espanhola, que no ano de 1920 matou 100 milhões de pessoas. E nós tivemos, além disso, a gripe asiática em 1957, que matou 2 milhões de pessoas. A gripe de Hong Kong em 1968, que matou 1 milhão de pessoas. E vários outros, irmãos, fenômenos que poderiam ter paralisado a humanidade, mas não paralisaram. E por que nesse tempo atual nós estamos vendo a sociedade tão atemorizada como nunca antes? Porque o fim dos tempos está próximo. E porque nesse tempo a igreja deve se levantar diante de um ataque espiritual que tenta nos calar, que tenta preparar o terreno para a vinda, do anticristo. Ela nos estimula a levantarmos com ousadia e dizer que enquanto a igreja está de pé, orando e clamando, esta terra ela será sarada, ela será curada. Porque o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos que a criação espera com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. A natureza, irmãos, ela clama pela sua manifestação, pela sua ousadia, pela sua coragem diante de um mundo caótico, dizendo: ei, eu não me deixarei atemorizar, eu não me deixarei vencer pelo medo, mas eu vencerei o medo através da fé que eu carrego no meu coração, na minha vida. Essa é uma noite, irmãos, em que nós temos que renovar as nossas esperanças, renovar a nossa fé, sabendo que em outros momentos da história, situações parecidas aconteceram, mas foram nesses momentos, e é nos momentos de tribulação, nos momentos de crise, nos momentos de prisão, que homens e mulheres cheios do poder de Deus, cheios de fé e cheios de ousadia, se levantam para transformar as realidades ao seu redor. Um dos maiores evangelistas e avivalistas do século 20, quando ele estava no início do século 20 e a sociedade decadente, através da crise financeira nos Estados Unidos em 1929, a situação sexual totalmente deturpada através da liberação dos hippies, enfim, Billy Graham se levanta como uma voz que clamava no deserto, e ele transformou aquela realidade deturpada dos Estados Unidos. Ele transformou através do seu testemunho, e observem bem, irmãos, foi um homem como Billy Graham que transformou a vida de milhões de pessoas através da sua coragem e da sua ousadia. E portanto, nessa noite, Deus chama a mim e a você, independente da situação em que nós estejamos passando, independente das tribulações que nós estejamos enfrentando, a nós nos levantarmos como uma voz profética diante desta terra e dizer: mar, aquieta-te, vento, acalma-te. E Billy Graham, ele tem uma passagem quando ele estava, irmãos, orando pelas nações, diante de várias bandeiras de nações, e ele olhou diante da bandeira do Brasil e parou, e ficou meditando durante um grande tempo, e os seus discípulos viraram: Billy Graham, por que você parou diante da bandeira do Brasil? Billy Graham, ele vira e fala: enquanto eu estava orando pelas nações, Deus me fez olhar para a bandeira do Brasil e disse ao meu coração que seria do Brasil o celeiro exportador do grande avivamento que viria sobre a terra. Billy Graham estava profetizando, irmãos, sobre a minha e a sua vida, sobre a minha e a sua família, sobre a minha e a sua prosperidade, sobre o meu e o seu propósito, dizendo que seria sobre nós que Deus transformaria as nações ao redor. Deus nessa noite está nos levantando como uma voz profética
profética diante de uma sociedade decaída, diante de uma sociedade amedrontada, diante de uma sociedade curvada pelo medo, para nós nos levantarmos como Davi, apenas com uma pedra e uma funda, e dizer: tu vens contra mim com lanças e escudo, Covid, mas eu vou contra ti, em nome do meu Senhor, do meu Deus. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu quero te estimular nessa noite, para terminar, a que você olhe aquilo que você tem nas suas mãos. Pode parecer pouco, pode parecer insuficiente para enfrentar uma calamidade tão grande, um problema tão absurdo, mas é com essa pequena pedra que Deus colocou na sua mão que Ele vai transformar a sua vitória. É nessa pequena força que você tem aí, ou nessa pequena fé que você acha que tem, que pode estar, vacilante diante dessa situação. Mas é essa pequena pedra, como a sua fé, do tamanho de um grão de mostarda, que nessa noite Deus nos estimula a fazermos com que ela cresça, com que ela se desenvolva, de forma que ela se torne um instrumento poderoso para transformar a realidade do seu lar. Porventura, se seu casamento está passando por alguma tribulação, se por causa dessa Covid a porta onde você trabalhava foi fechada e porventura você foi demitido, se porventura você pegou alguma comorbidade ou pegou alguma sequela em decorrência dessa situação do Covid, nesta noite é uma noite em que nós temos a oportunidade de pegarmos esse pequeno resquício de fé que pode ter sido apagado pelo medo e nos levantarmos com coragem, com valor, temor diante de Deus e falar: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem eu confio, e o meu Deus, Ele é mais forte e é mais poderoso do que qualquer tribulação, do que qualquer doença, do que qualquer situação que venha ao seu redor. Eu te estimulo nesta noite a se colocar de pé, você que está aqui conosco, e você que está na sua casa. Se porventura o medo tem tomado o lugar da esperança, se a ansiedade tem tomado o lugar da confiança em Deus, eu quero te estimular a colocar a mão no seu coração, e você, onde você está na sua casa, ou no seu local de trabalho, onde você estiver, que você declarasse sobre a sua vida aquilo que Deus fala sobre você e a seu respeito. Eu quero que você estimule a sua própria fé a ser um sustentáculo da sua vida espiritual nessa noite. Que você, com os olhos fechados e a mão no seu coração, se você está do lado da sua família, do lado dos seus filhos assistindo esse culto, que você possa profetizar sobre a vida deles, a saúde espiritual, o fortalecimento físico, mental e a proteção do Espírito Santo sobre a vida da sua família, sobre a vida da sua esposa. Que você nessa noite profetize sobre a vida dos seus filhos, a vida da sua esposa, a vida do seu marido, sobre a vida do seu chefe, sobre a vida das autoridades que estão ao redor de Valparaíso, no entorno e no Brasil, para que a vontade de Deus, que é maior do que o Covid, e a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela prevaleça sobre a sua vida. Ei, meu amado, essa situação ela não virá para te destruir, pelo contrário, ela servirá para mostrar o quão grande é Deus na sua vida, o quão grande é o Senhor Jesus por você e para você, e o quanto Ele vai fazer através de você. Eu quero profetizar em nome de Jesus sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, sobre os seus negócios e o seu relacionamento. Não apenas a cura física, a cura e a proteção contra o Covid, mas eu quero profetizar sobre a sua vida a cura espiritual. Se porventura você tem acreditado em mentiras do inimigo, dizendo que nós não podemos mais nos reunir, que nós devemos nos afastar uns dos outros,
que essas mentiras, elas caiam por terra e que elas deem lugar à verdade do Evangelho, onde diz que onde estiverem 1 ou 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, Ele estaria no meio de nós. E eu quero declarar sobre a sua vida, o Espírito Santo trabalhando a seu favor, trabalhando na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida mental, te dando a capacidade de olhar com os olhos da fé e olhar através dessa situação e ver as cadeias caindo, ver as correntes se quebrando, vendo os laços sendo desfeitos sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Eu quero profetizar a bênção e a prosperidade e o cuidado de Deus sobre você e sobre os seus amigos e sobre os seus familiares, pois a presença de Deus e a nossa filiação com Ele nos torna mais do que vencedores. Então nesta noite, enquanto você declara a bênção, a cura e o favor de Deus sobre você e sobre a sua família, adore mais um pouco ao Senhor, em nome de Jesus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou